Eu converso neste segundo bloco com o professor César Muniz, ele é coordenador do curso de arquitetura das faculdades Koch, atual Uniceb. Nós estamos falando sobre prevenção de risco, mas o César já ampliou para a gestão de risco. E no bloco anterior eu perguntava a ele, eu enquanto leigo, não entendia como é que as cidades brasileiras não se espelhavam nos erros das cidades europeias para solucionar problemas que poderiam ter sido solucionados no início do século passado, por exemplo. A largura das ruas. O César, obviamente especialista, tem muitos argumentos para falar que eu não estou muito bem, que eu não estou correto nessa afirmação, né, César? Por quê? Não, eu não diria isso. Veja, de fato eu acho que temos no Brasil pouca tradição. Poderíamos ter uma tradição maior de planejamento, embora tenhamos também no Brasil algumas cidades que são modelos. Brasília é bastante conhecida no mundo inteiro, as experiências de Curitiba também são bastante conhecidas. Não se trata, na verdade, de uma questão técnica. Eu acho que a questão ela é muito mais política e econômica. Toda vez que você tenta implantar uma política pública para o desenvolvimento ou crescimento de uma cidade, você certamente mexe com interesses que são políticos, sobretudo, e também com desdobramentos econômicos muito importantes. Esse é um entrave bastante grande para a adoção de sistemáticas de política de desenvolvimento urbano mais consistentes no Brasil. Quando a gente compara com a Europa, uma coisa que é bem visível, como você disse, que é o tamanho das ruas estreitas, não cabem automóveis, as ruas medievais de cidades italianas medievais foram criadas para quando não haviam automóveis. Mas esse é um aspecto, na verdade, pequeno de uma situação que é mais complexa. Toda a parte de infraestrutura de todos os serviços que existem hoje nas cidades contemporâneas também não havia nessa época. E a questão da mobilidade urbana, o dimensionamento das vias é uma das questões. Você sim precisa dimensionar essas vias adequadamente, mas também precisa criar formas e alternativas de transporte que não seja individual, de transporte coletivo. Ações coordenadas são necessárias e, infelizmente, o Brasil tem uma trajetória de desenvolvimento das cidades onde essas ações não são como deveriam, não são tão coordenadas, tão consistentes e, sobretudo, não tem um horizonte histórico muito longo. É bastante comum a gente ver mudanças nas políticas e aí a coisa fica meio aos retalhos. Então, você acabou de falar de que as cidades não têm coordenação, não têm visão histórica. Eu aproveito, inclusive, para chamar o próximo slide, que retrata a ocupação de uma área, que você, o especialista, vai me responder, se é uma ocupação legal ou ilegal, nós vamos deixar para a área jurídica, mas se é regular ou se é irregular essa ocupação, nesse slide que você está vendo, que é um momento do deslizamento dos morros ao redor de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, acho que há 2 anos, não lembro quando foi, 2009, 2010, não me lembro quando foi, mas enfim, o que vale é essa imagem que vitimou muita gente. Esse foi um evento de grandes proporções, que realmente foi bastante impactante e, infelizmente, ele é bem mais rotineiro do que a gente supõe. Deslizamentos, inundações em áreas de declividade muito acentuadas são rotineiros nas nossas cidades, né? Tem essa questão, as cidades brasileiras elas crescem de maneira muito acelerada, algumas cidades alcançam dimensões realmente assustadoras, e mesmo quando a cidade não é grande, é o caso de Nova Friburgo, o preço do solo é uma coisa que com frequência empurra populações com menos recursos econômicos para a ocupação de áreas que não são adequadas, né? Mas com permissão do poder público, né? Infelizmente nem sempre. Infelizmente, nem sempre. Existem vários estudos que demonstram... Deixa eu só... Permissão é o seguinte, com a omissão. Eu acredito que não é a permissão, aliás, a omissão do poder público que vê acontecer, mas deixa, o próximo resolve. Veja, você faz uma avaliação, nunca deslizou nada nesse morro aí que nós estamos vendo, né? Quem faz essa avaliação olha para trás, e gerenciamento de riscos não é olhar para trás só, é olhar para frente também.
é avaliar riscos, como conversamos no começo, e às vezes toma a decisão de priorizar alguma outra coisa. A ocupação de áreas inundáveis, de várias, a ocupação de áreas sujeitas a deslizamento, ou simplesmente de áreas com declividade muito elevada, é uma coisa que existe no Brasil, sim, uma estrutura jurídica, aparelhos legais, normas, que impedem essas ocupações. Por exemplo, voltando aqui a essa imagem de Friburgo, depois que aconteceu, depois que o boi passa a porteira, uma boiada também passa. Né? Existe mesmo isso. Nesse caso de Nova Friburgo, que é possível notar por essa imagem, que as casas foram subindo o morro, daqui a pouco estariam lá no topo do morro. Casas... boa parte delas, casas muito bem feitas, casas bonitas, casas que certamente tinham habite da prefeitura, devia ter tantas outras autorizações necessárias para se construir. Você acha aqui, César, que houve aqui erro de avaliação mesmo? Olha, eu não conheço bem o caso, aí a gente não sabe nem situar essa fotografia em particular, mas eu acredito que, veja, hoje em dia a gente vê habitações, né, moradias construídas de alvenaria e o acabamento dessas habitações sugere que elas tenham sido construídas segundo normas mínimas de segurança. Isso é bastante ilusório. Né? O tempo do barraco de madeira já passou. É importante que se entenda, e às vezes a gente não faz essa associação, o preço do solo urbano ele é muitas vezes mais elevado do que o preço da edificação que você faz ali. Então, para uma pessoa com poucos recursos, juntar com esforço e juntando um pouco de recursos para comprar material, para construir um barraco, mesmo às vezes uma casa de maior porte, numa zona ou numa região que é uma invasão, que é uma área de risco e que por essa razão foi adquirida a preços baixos ou simplesmente foi invadida, você olha a edificação, uma coisa que a gente percebe quando olha essa imagem e várias outras imagens, a ocupação ela não tem um ordenamento, você percebe que o parcelamento do território ele é todo meio fragmentado, ele é quase orgânico, não é aquela coisa mais racional que a gente encontra nos loteamentos regulares, o que me leva a crer que se trata de uma ocupação irregular. Mas aí, veja, o papel do poder público, ele não é só simplesmente aqui pode e aqui não pode. Eu concordo com você. É papel do poder público falar, olha, aqui não pode, se você construiu, você fez algo que não deveria, desfaça e vai fazer em outro lugar. Agora, existe uma demanda de moradia não satisfeita. Nós temos um déficit de moradias no Brasil que é bastante elevado. Eu acho que fica ali uma situação assim, tá bom, eu vou tirar essas pessoas daqui e vou colocá-las onde? Não é? Com esse argumento seu de que o preço é mais alto do que a própria construção, né? Em algumas situações, o preço da área utilizada é mais alto do que o da construção. Com frequência. Ô César, nós vamos para mais um intervalo. Na volta, tem mais ocupação em local em que o ser humano não deveria estar, mas está, no próximo bloco.